Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz de Deus esteja com vocês em mais essa noite de culto. Quero desejar a cada um momento abençoado, que a presença de Deus esteja com você, que você possa sentir o Espírito Santo te aquietando, te acalmando neste momento, para ouvir a palavra que Deus tem preparada para nós em mais este momento. Hoje vamos conversar sobre obediência, um assunto que para muitas pessoas não é tão interessante, porque se nós desejamos ser obedientes, nós geralmente precisamos negar algumas de nossas vontades, precisamos nos submeter a algumas exigências. Para muitas pessoas, Deus não passa de um estraga-prazeres. Para essas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo amor de Deus, Deus é alguém que simplesmente acaba com a nossa alegria. Elas ainda não perceberam que a vida com Deus é uma vida de alegria, é uma vida de liberdade. A Bíblia nos apresenta diversas histórias de pessoas que foram obedientes a Deus, mas ela também não esconde as histórias daqueles que não souberam obedecer, daqueles que não foram obedientes. E o livro de Reis, o livro dos Reis, narra diversas histórias de pessoas assim, pessoas que não obedeceram a Deus. A maioria dos reis citados fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Até mesmo o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve os seus maus momentos, teve momentos onde ele não agradou a Deus. O mais conhecido deles é o adultério com Batseba, narrado lá em 2 Samuel, capítulo 11. Se você deseja conhecer essa história, tire um tempo para ler esse capítulo. Muitos desses reis que são apresentados no livro de 1ª e 2ª Reis, eles se perderam na idolatria. Se esqueceram do Deus que havia libertado eles da escravidão, se esqueceram de tudo aquilo que Deus havia feito por eles, se esqueceram dos mandamentos, de que Javé é o único Deus. E eles passaram a oprimir o povo de Deus. Eles não foram fiéis à aliança que foi feita entre eles e esse Deus, o Deus de Israel. E esses relatos nos mostram a miséria humana a partir do pecado. Quando o pecado entra na história da humanidade, as pessoas esquecem que Deus é o Senhor sobre todas as coisas e eles não obedecem mais a Deus. Mas entre muitos reis que fizeram o que era mal aos olhos de Deus, existe um rei que se destaca pelo contrário. Um rei que se destaca por fazer o que era bom. Um rei que foi alcançado por este único Deus, o Deus de Israel, e por sua palavra, e que a partir dessa transformação que a palavra gerou na vida dele, ele transforma todo um povo. Quando ele percebeu o pecado em que o povo estava vivendo, ele se arrependeu e renovou a aliança com Deus. Esse foi o rei Josias. A história do rei Josias está lá em 2ª Reis, capítulo 22 e 23, mas eu quero ler com você só o capítulo 23, versículos 1, 2 e 3. 2ª Reis, capítulo 23, versículos 1, 2 e 3, que diz assim: Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, do mais simples ao mais importante. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escrita naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Até aqui a leitura. Josias assumiu o trono com apenas 8 anos de idade. Ele era neto de Manassés, um rei extremamente idólatra, um rei que construiu diversos templos para ídolos, fez de Judá um lugar politeísta, um lugar de pessoas que adoravam a vários deuses. A Bíblia diz que Manassés não só fez o que era mal aos olhos de Deus, mas ele fez algo que era repugnante. Por causa do que Manassés fez, todo o povo passou a viver em pecado. Eram piores do que os povos estrangeiros aos olhos de Deus.
Depois de Manassés veio seu filho Amon, que reinou só 2 anos em Judá e seguiu os passos do seu pai, também fez o que era mal aos olhos de Deus, adorando ídolos, levando o povo a pecar. Ou seja, Josias assume o trono de Judá em uma situação caótica. Cada pessoa tinha o seu próprio Deus, ninguém mais se lembrava daquilo que Javé havia feito pelo povo, o templo do Senhor estava esquecido ou sendo usado para sacrificar animais aos ídolos. A idolatria tinha tomado conta do reino de forma tão expressiva que eles já nem percebiam o erro que estavam cometendo, eles já nem percebiam, nem conseguiam reconhecer que estavam cometendo algum erro. E é assim que Josias, uma criança com 8 anos, encontra o reino no dia da sua posse como rei. E em um certo momento do seu reinado, ele ordena que seja feita uma reforma no templo do Senhor. Durante as obras, no meio da bagunça, o sacerdote Ilquias encontra o livro da lei. A Bíblia não deixa claro qual livro era, mas se acredita que era uma parte do livro de Deuteronômio. Então Ilquias entrega o livro para Safã, que era secretário de Josias, que por sua vez leva o livro ao rei e lê, então, para o rei aquelas palavras. Quando Josias ouve as palavras desse livro, ele tem uma reação surpreendente. Ele rasga suas vestes como um sinal de luto. Ele manda que se consulte uma profetisa para saber se realmente aquilo que estava escrito era verdade. A profetisa confirma que sim, e que por causa da idolatria do povo, o Senhor traria uma grande desgraça sobre Judá. Mas o Senhor havia visto o arrependimento de Josias e por causa disso ele não teria que ver tamanha desgraça. Josias havia sido confrontado com o pecado do povo de Judá. A partir do livro da lei, a partir daquilo que foi descoberto, e ele reconheceu que tinham se esquecido de Javé, que o povo havia se esquecido de tudo que Deus havia feito por eles até ali, havia se esquecido que aquele era o único e verdadeiro Deus. E aí nós chegamos então no nosso texto, onde ele convoca todos os habitantes de Judá e faz uma nova aliança, renova a aliança com o Senhor. Além disso, Josias acaba com toda a forma de idolatria que havia em Judá e ele reestabeleceu o monoteísmo, ele reafirmou que Javé, que esse era o único Deus, que o Deus de Israel, o Deus de seus antepassados, era o único e verdadeiro Deus. Por isso Josias fez o que era bom aos olhos de Deus e por isso a história de Josias encerra dizendo que nem antes e nem depois dele houve um rei que se voltasse para Deus de tal forma como Josias fez. Essa é uma história que aconteceu há muito tempo. E talvez você esteja pensando, algumas pessoas acreditam que ela não tem nada a ver mais com a gente, não fala mais nada para as nossas vidas hoje. Mas essa história é atual, é uma história que se repete constantemente no meio do povo de Deus, se repete no nosso meio, se repete dentro das nossas igrejas. A partir dessa história, nós vemos o que acontece quando nós esquecemos da palavra de Deus. O mundo em que vivemos hoje é um mundo em que parcialmente se esqueceu dessa palavra. Assim como foi na época de Josias, quando Josias assumiu o reinado em Judá, o mundo corrompido pelo pecado mostra a miséria do ser humano. Basta a gente parar um pouco para observar as notícias, ligar a TV por 10 minutos, a gente vai ver a desgraça em que o mundo está se afundando. São guerras, são atrocidades, falta de compaixão, uma competição desenfreada por status, por dinheiro. E para conseguir aquilo que se quer, vale qualquer coisa, inclusive passar por cima do outro. Quando a palavra de Deus, que é a direção para a vida do ser humano, não faz mais parte da nossa vida, então nós não sabemos o que fazer e nem por onde ir. E nós, como parte do corpo de Cristo, como pessoas que creem em Cristo, somos chamados para fazer com que essa palavra não seja esquecida. Poucas pessoas aceitam esse chamado, mas são esses poucos que Deus quer usar para levar a sua mensagem adiante. Deus usou o rei Josias para trazer a sua palavra à vida das pessoas novamente. E Ele quer usar eu e você para que essas pessoas que nos cercam sejam levadas novamente à palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós não podemos perder o foco do nosso conteúdo principal, a palavra de Deus.
As pessoas estão sedentas por essa palavra que traz vida e salvação. Muitas às vezes nem sabem o que elas buscam, mas no seu íntimo elas sabem que necessitam de algo que traz vida, que traz salvação, que nos resgata deste mundo que jaz no caos. Às vezes eu acredito que muitas pessoas não sabem mais o que fazer com a Bíblia. Não reconhecem mais a Bíblia ou não entendem mais a Bíblia como palavra de Deus, como instrução para as nossas vidas. E por isso, cada vez mais, nós vemos que a vida cristã tem perdido o seu centro, que ao invés de anunciar essa palavra de Deus que gera transformação, que nos apresenta a Cristo, que possibilita a salvação, muitos têm falado de coisas que imaginam, falam a partir daquilo que eu acho correto, daquilo que eu acredito que é o melhor, falam aquilo que vai ao encontro do seu interesse, do interesse de suas comunidades, de suas igrejas. E muitas igrejas prometem coisas, prometem milagres que nem mesmo a palavra de Deus promete. Lutero disse uma vez que qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Precisamos permanecer fiéis à palavra de Deus e anunciá-la onde nós estivermos, mesmo quando essa palavra não fala exatamente aquilo que nós queremos ouvir, mesmo quando ela nos confronta, quando ela mostra o nosso pecado. A história de Josias ensina que a palavra de Deus fala justamente daquilo que as pessoas não querem ouvir. Essa palavra aponta para o pecado do povo, aponta para o meu e para o teu pecado, mas ela aponta também para a possibilidade de restauração. Outra coisa que muitas vezes nós temos esquecido na vida cristã, que não se enxerga mais lei e evangelho na palavra de Deus. Muitas vezes nós vemos apenas o evangelho. Ela tem sido apresentada a nós simplesmente como uma história que nos ensina valores, ou que são aplicadas algumas interpretações que nos deixam felizes e até massageiam o nosso ego. Mas na verdade a palavra de Deus ela constantemente aponta o nosso pecado, ela aponta para a nossa miséria, para a nossa infidelidade, a nossa idolatria, para a nossa falta de confiança e falta de amor a Deus. Os relatos que nós vemos na palavra de Deus nos mostra que desde a queda, passando por toda a história da humanidade, o ser humano sempre foi pecador e sempre foi atraído pelo pecado. Somos idólatras por natureza, buscamos sempre algo ou alguém para adorar. Nós sempre queremos alguma coisa que nos dá uma garantia de uma vida melhor e a gente precisa lutar diariamente contra a nossa própria natureza para que a gente se volte para Deus, para que a gente lembre que Ele sim deve ser adorado. Ele é o único que merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Olhando para a atitude do rei Josias, é possível perceber que ele entendeu essa dimensão da palavra de Deus. Ele entendeu que a lei estava sendo aplicada na vida daquele povo infiel, tanto que quando ele ouve as palavras do livro da lei, ele rasga suas vestes em sinal de arrependimento, de profunda tristeza. Ele sente a dureza das palavras do livro da lei e sente o peso do pecado do povo. Na época em que Josias vivia, rasgar as vestes era um sinal de profundo luto, de dor imensa que precisava ser demonstrada de alguma forma, precisava ser extravasada. Diversas vezes nós lemos que pessoas rasgam as suas vestes, jogam terra ou cinza na sua cabeça. Essa era uma forma de dizer às pessoas à sua volta que o seu coração estava em pedaços, que o seu coração estava rasgado como a sua roupa, estava em cinza como a sua cabeça. Essa é a reação de Josias quando ele é confrontado com a palavra de Deus. O seu coração está dilacerado. Mas então Josias se arrepende e ele é convencido pelas Escrituras de que alguma coisa precisava ser feita. É preciso mudar, afinal o lema do povo de Israel era: o Senhor Deus é o único Deus. Essa era a frase que podia ser estampada no povo de Israel, que deveria ser estampada na bandeira do povo de Israel. Se o povo de Israel tinha uma bandeira naquela época, pode ter certeza que era isso que deveria estar escrito: o Senhor Deus é o único Deus. E Josias quer fazer valer essa frase, essa profissão de fé do povo de Israel. Ele deseja que realmente o Senhor Deus seja o único Deus desse povo. E ter Javé como o único Deus é uma palavra de evangelho.
Ter o Deus de Israel como único Deus em nossas vidas é a essência do Evangelho, porque esse Deus que se revelou a Abraão, que se revela a nós ainda hoje, é um Deus de misericórdia. Ele age com justiça, sim. O povo pecou e precisava sofrer as consequências do seu pecado, mas Deus enxerga e reconhece um coração arrependido. A história de Josias mostra que Deus viu o arrependimento do rei. Deus não ficou indiferente a isso. Graças ao seu arrependimento, Josias foi poupado da desgraça, uma desgraça que veio sobre o povo de Israel, mas graças ao seu arrependimento, Josias foi poupado e o povo teve uma oportunidade de se arrepender e de se voltar para Deus, o Deus da misericórdia. O pecado teve consequência, até porque o povo voltou aos mesmos pecados mais tarde, mas o fato é que Deus não é um velho tirano que fica no céu apontando o nosso pecado e nos deixa num beco sem saída. Nos coloca numa situação onde a gente depende das nossas próprias forças. Deus aponta sim o meu e o teu pecado, mas Ele está do nosso lado oferecendo perdão e restauração. Algumas pessoas hoje em dia acham que falar de pecado é algo fora de moda, algo ultrapassado. Infelizmente, algumas pessoas que estão à frente de igrejas acreditam que não se deve mais falar sobre o pecado. Para essas pessoas e para cada um de nós, eu só posso dizer que Cristo veio ao mundo para nos dar salvação, mas isso só é possível quando nós somos confrontados com o nosso pecado. O ministério de Cristo pressupõe falar de pecados, pressupõe apontar os erros do ser humano. Somente quando nós somos confrontados com o nosso pecado é que nós podemos receber o perdão e, consequentemente, a salvação conquistada por Cristo na cruz. Precisamos enxergar essas duas dimensões da palavra de Deus, sem cair num liberalismo que enxerga só o Evangelho, que tudo está liberado, mas evitando também o legalismo que enxerga só a lei, que tudo é pecado, que a gente só está cometendo pecado. O rei Josias estava convicto de que as práticas vividas naquela época não condiziam com a palavra de Deus e que por isso ele precisava acabar com aquilo. Mas que essa mesma palavra de Deus que trazia a justiça, o juízo de Deus, trazia a oportunidade de um recomeço, trazia o perdão, a restauração para o povo. Na vida cristã, o pecado não deve prevalecer. Nós seremos sempre pecadores, mas nós não podemos nos entregar ao pecado usando essa fraqueza como uma desculpa. E para a gente conseguir lutar contra o pecado, precisamos estar atentos à palavra de Deus, estar atentos e reconhecer que nós somos pecadores, mas que Deus quer restaurar a cada um de nós e Ele faz isso através da sua palavra deixada a nós. Lei e Evangelho. A lei que aponta o nosso pecado e o Evangelho que nos restaura, que nos resgata. Essas duas coisas precisam andar sempre juntas. E uma última coisa que nós vemos nessa história de Josias, o texto diz que naquela época foi feita uma aliança entre o povo e o Senhor. Nós também temos uma aliança com Deus, uma aliança que foi feita na cruz, uma aliança de amor. Na cruz do Calvário, Deus entregou Jesus, o seu Filho, para reconciliar o mundo com Ele. Por causa da cruz de Jesus Cristo e sua ressurreição, nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso ao perdão dos nossos pecados. E o testemunho dessa aliança nós encontramos na Bíblia. Essa aliança que Jesus faz na cruz do Calvário precisa ser anunciada, precisa ser vivida. A partir da Escritura, nós precisamos enxergar a lei que aponta o nosso pecado e o Evangelho que possibilita um recomeço, possibilita a reconciliação com Deus. Esse texto nos chama à obediência, a nos submeter à palavra de Deus. Precisamos aprender a viver dependentes dessa palavra que traz vida, que traz esperança, que testemunha o agir de Deus na história de salvação do mundo, que apresenta o amor de Deus por cada um de nós. Josias anunciou, convocou todo o povo para obedecer e a viver a partir da palavra de Deus, das leis que eles haviam redescoberto nesse livro que foi encontrado. Hoje o próprio Deus nos convoca a também vivermos a partir da sua palavra, a vivermos na esperança que Ele nos traz, de que um dia o Senhor Jesus virá nos buscar para que a gente viva eternamente no seu reino de amor. Se você sente que Deus está falando ao teu coração,
Se você também está com o seu coração rasgado, em cinzas, espedaçado, precisando de restauração e do perdão que só Deus pode dar, eu gostaria que você baixasse a tua cabeça e orasse comigo, que você entendesse o compromisso que Deus deseja ter com você, a responsabilidade que Deus coloca sobre você, mas o amor que Deus derrama sobre você para que você não caminhe sozinho. Se você entende esse compromisso, que Ele te coloca numa condição de obediência a Deus e você está disposto a assumir esse compromisso, eu quero orar com você e por você. Abaixe a tua cabeça e acompanhe este momento de oração. Senhor Deus, nós chegamos a Ti, gratos porque a Tua palavra nos confronta, porque a Tua palavra aponta o nosso pecado, aponta a nossa miséria, mas ela não nos deixa nessa situação, Pai. Obrigado porque ao sermos confrontados, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu Evangelho nos restaura e nos resgata, possibilitando um recomeço, possibilitando uma nova história, Senhor. Eu entrego em Tuas mãos a vida de cada um que está me assistindo agora, seja no dia que for, no momento que for, que cada pessoa que foi tocada pela Tua palavra, que precisa de uma restauração, eu desejo que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre esta vida, para que ela seja resgatada e restaurada por Ti, Pai. Eu entrego em Tuas mãos a vida de cada um, a história de cada um, para que o Senhor comece uma nova história, a partir do Teu amor, a partir da Tua misericórdia, a partir da aliança que é feita conosco na cruz do Calvário. Pai, Te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. Pedimos perdão pelas vezes que nós somos ingratos, pelas vezes que nós nos afastamos de Ti. Pedimos, vem nos restaurar, vem nos resgatar. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Queridos, desejo que Deus possa tocar o teu coração e transformar a tua vida. Que você possa ter um encontro verdadeiro com Ele. Que você seja confrontado com o teu pecado e que nesse confronto Deus apresente o Evangelho e a misericórdia para que você seja resgatado. Um forte abraço e até mais.